A seleção da Nigéria viveu um episódio bizarro nesses últimos dias, e isso porque eles ficaram mais de 12 horas presos num aeroporto lá na Líbia, já que era para os países se enfrentarem hoje pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Inclusive, o jogo não vai acontecer, já que a seleção nigeriana decidiu não entrar em campo, e isso foi confirmado ontem pelo capitão William Trost Ekong, que publicou o seguinte nas redes sociais: mais de 12 horas em um aeroporto na Líbia. O governo líbio negou nosso pouso aprovado em Benghazi sem motivo. Eles trancaram os portões do aeroporto e nos deixaram sem conexão telefônica, comida ou bebida. Tudo para fazer jogos mentais. Como capitão, juntamente com a equipe, decidimos que não jogaremos este jogo. Depois de falar sobre isso nas redes sociais, o capitão da Nigéria falou que eles finalmente conseguiram um avião e voltaram para seu país. Depois de todo esse episódio, a Federação da Líbia lamentou tudo o que aconteceu, mas a seleção aí da Líbia, acusou a Nigéria também de maus tratos, tá? Falou que antes da partida da última sexta-feira, onde eles já se enfrentaram, também foram maltratados. Inclusive o capitão aí Faisal Al-Badri falou que não foi a primeira vez. Ou seja, pareceu que eles fizeram aí só pra devolver, É o que parece. Pelo menos com a seleção falando que eles também enfrentaram coisas parecidas na sexta-feira e não foi a primeira vez. Até onde eu consegui ver, o jogo de hoje não vai acontecer, como o próprio capitão aí, o Trost Ekong, falou que eles não iam entrar em campo. Vamos ver como é que vai terminar toda essa história. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver a treta sobre Mbappé e Paris Saint-Germain, que continua ganhando novos episódios. Vou te falar sobre Dudu do Palmeiras. Será que ele vai embora na próxima janela? Será que ele vai ficar? Bora falar sobre seleção brasileira. O Dorival Júnior confirmou 3 alterações para o jogo de hoje contra a seleção do Peru. Bora te falar sobre Neymar, tem Liga das Nações, muita coisa interessante. Só que antes eu queria te mostrar esse vídeo do filho do Marcelo. O moleque aplicou um drible desconcertante no lateral esquerdo. Se liga só. Meu Deus do céu. Olha aí, mentira! 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 Eu juro por Deus que eu não imaginava que ele ia fazer isso. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Desde o episódio sobre o acerto com o Cruzeiro, o atacante Dudu não vive bons momentos no Palmeiras, e vários clubes têm demonstrado interesse em contratá-lo ano que vem. Porém, o jornalista Rodrigo Fragoso da TNT Sports informou que o atacante não deve ir embora antes do fim do seu contrato, que é somente em dezembro de 2025. Segundo ele, Dudu se vê no clube na próxima temporada e quer voltar a ser importante para o elenco, acreditando que ainda vai conseguir provar ser uma peça fundamental para Abel Ferreira, ainda mais num ano de Super Mundial de Clubes. A diretoria do Palmeiras não cogita de jeito nenhum liberar o jogador de graça, e além disso, é bom lembrar que Dudu tem um dos maiores salários da América do Sul, o que dificulta mais ainda a sua saída, considerando que o jogador recentemente voltou de uma grave lesão no joelho. Vários times aí demonstraram interesse em contratar o Dudu, principalmente, se ele fosse embora do Palmeiras grátis na próxima janela através de uma rescisão amigável. Porém, segundo aí o Rodrigo Fragoso, não vai ter rescisão nenhuma, o Dudu deve continuar lá e ficar até o fim do contrato, tá bom? Eu acho que o Dudu ainda consegue provar que pode ser importante para o Palmeiras, sim, e eu acho que seria muito bom para o Alviverde mantê-lo nessa próxima temporada. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque futebol é uma loucura, Vamos esperar a próxima janela se abrir e ver se algum time vai fazer alguma proposta pelo Dudu e qual vai ser a posição oficial do Palmeiras. Em coletiva, Dorival Júnior anunciou a escalação do Brasil para o jogo de hoje contra o Peru e confirmou 3 alterações que eu já tinha contado para vocês ontem. Wanderson entrando no lugar de Danilo e Bruno Guimarães e Gerson entrando no lugar de Paquetá e André. Um dos jogadores mais criticados pela torcida é o lateral Danilo, e ontem Dorival aproveitou para elogiá-lo bastante na coletiva após anunciar que ele iria ficar no banco de reservas.
O Danilo, pra quem não conhece, é impressionante o que ele ajuda, auxilia e tem contribuído para todos nós. Ontem mesmo ele teve uma longa conversa com Wanderson e está sempre tentando ajudar nas correções. A presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação tem sido importante. É um jogador com experiência muito grande e nos ajuda nesse momento que estamos passando. A seleção brasileira, então, que entra em campo hoje contra o Peru é a seguinte: Ederson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Gabriel na zaga e Abner na lateral esquerda, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo no meio campo, Savinho, Rafinha e Igor Jesus formam o trio de ataque. E aí, meus amigos, o que vocês aí esperam da seleção brasileira nesse jogo contra a seleção peruana? Esperam aí um jogo fácil? Acham que a seleção do Peru vai ser complicada? Vai colocar um jogo difícil, como foi contra o Uruguai na semana passada, onde eles conseguiram vencer por 1-0? Qual que é o seu palpite para esse jogo de hoje da seleção brasileira? Comenta aí, tá? E só completando sobre seleção e Dorival, ontem ele aproveitou também para desabafar, tá? Já que a seleção brasileira vem sendo bastante criticada pela imprensa, e ele mostrou que isso daí não é de hoje. Se liga no que ele falou. Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e tô vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. A corrida pela bola de ouro está chegando ao fim, afinal o prêmio será entregue no próximo dia 28 de outubro e saberemos quem é o melhor do mundo. Para Neymar, a bola de ouro tem que ir para Vinícius Júnior e em entrevista à Band Sports ele não escondeu a sua torcida pelo companheiro de seleção ao falar o seguinte: é um cara que merece, sofreu muito ao longo da vida, mas superou as expectativas, superou as críticas que fizeram dele. Hoje se tornou um grande ídolo, um grande herói, com certeza estarei torcendo por ele para que vença a bola de ouro. Para mim não tem outro a ser ele para ganhar. Meus amigos, o vencedor da bola de ouro está muito perto de ser anunciado, saberemos no final desse mês e como eu já falei para vocês várias vezes, né, os grandes favoritos são o Rodri e também o Vini Júnior. Aos poucos, né, os jornalistas, os jogadores vão dando as suas opiniões e falando pra quem que vai a sua torcida, né? Vamos ver se o Vini realmente vai ser o vencedor da bola de ouro ou se o Rodri vai acabar levando o prêmio de melhor do mundo, tá? Completando aí sobre o Neymar, a ESPN revelou que ele pode retornar aos gramados ainda nesse mês. E a ideia é que ele jogue pela Liga dos Campeões da Ásia contra o Al Ain dos Emirados Árabes no dia 21. Lembrando que Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita, mas pode jogar as outras competições que o Al Hilal estiver disputando. O retorno dele no dia 21 ainda depende da decisão de Jorge Jesus e também de um aval final de Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção e responsável pela última cirurgia feita em Neymar. Meus amigos, então pode ser que o Neymar ainda retorne a jogar nesse mês, no dia 21, contra o Al Ain lá dos Emirados Árabes. Vamos ver aí qual vai ser a decisão final do Jorge Jesus e também do médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar. Assim que tiver alguma novidade, eu confirmo pra vocês, tá? E o interessante é que se o Neymar realmente voltar a jogar nesse final de outubro e mostrar que tá 100%, pode ser que ele apareça na convocatória da seleção brasileira na data FIFA de novembro, tá bom? Só que antes, vamos aguardar pra ver se realmente ele vai ser confirmado no jogo do dia 21.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos todos os dias pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pela Liga das Nações, França venceu por 2-1 a Bélgica, com direito a 2 gols de Kolo Muani. Já a Itália goleou Israel por 4-1, com gols de Matteo Retegui, 2 de Giovanni Di Lorenzo e mais um de David Fratesi. Daniel Maldini, filho do lendário Paolo Maldini, fez a sua estreia oficial pela seleção principal da Itália. Lembrando que essa daqui é a terceira geração de Maldini a defender a Azzurra. A Alemanha venceu por 1-0 a Holanda com gol de Jamie Levlin. Antes do jogo, Gundogan, Manuel Neuer e Thomas Müller receberam homenagens da Federação Alemã de Futebol por conta de tudo que fizeram pela sua seleção. Toni Kroos também foi convidado, mas não pôde comparecer devido a problemas em sua agenda. O Sindicato Internacional de Jogadores, FIFPro, apresentou uma denúncia contra a FIFA e algumas das principais ligas do continente apresentaram uma queixa formal à Comissão Europeia contra a entidade por conta do calendário europeu e também contra o Super Mundial de Clubes, que acontecerá no meio do ano que vem lá nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, vários jogadores têm reclamado muito do calendário europeu, como por exemplo Rodri, Alisson e vários outros atletas, onde eles até citam uma possível greve por conta disso. Então agora o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, resolveu falar sobre tudo isso e comentou o seguinte: sabe quem está se queixando disso? São jogadores com salários mais altos e os clubes com 25 jogadores de nível mundial. Os que ganham pouco e os clubes que têm apenas 11 jogadores não estão reclamando de nada, pois eles adoram jogar futebol. Ou seja, né, basicamente o Ceferin falou: tu ganha pra caraca e tá reclamando o quê? Quem ganha pouco não tá reclamando de nada, então você que ganha muita grana, salários milionários, não tem que reclamar de jogar mais algumas partidas. Basicamente foi isso o que o presidente da UEFA quis dizer, né? O Rodri, eu acho que foi o primeiro atleta a puxar todo esse assunto do calendário europeu tá lotado de partida, de tá muito cansativo, falar também sobre uma possível greve de jogadores e por coincidência logo depois ele acabou se lesionando, né? E não joga mais nessa temporada. Aí vários outros jogadores apoiaram também essa fala do Rodri, o Koundé, o Alisson, vários atletas, tá? Se eu for ficar citando pra vocês aqui, vou ficar horas falando aqui os caras que estão apoiando aí esse tema aí do calendário tá muito lotado e essa possível greve, né? Então o presidente da UEFA já deu a letra. Os que ganham muito são os que estão reclamando. Agora eu quero saber o que é que você pensa a respeito disso tudo. Você acha que o calendário europeu tá muito lotado mesmo, ainda mais com o Super Mundial de Clubes? Ou vocês acham que o calendário sul-americano é bem mais complicado? No último sábado, Cristiano Ronaldo se reencontrou com Szczesny após jogo entre Portugal e Polônia, pois o goleiro quis levar os filhos para tirar uma foto com o robozão. Esse momento rendeu uma baita resenha, já que ambos foram companheiros na Juventus entre 2018 e 2021. Num determinado momento da conversa, Szczesny falou que agora está jogando pelo Barcelona e Cristiano Ronaldo deu a seguinte resposta: você teve que se aposentar para jogar num clube grande. Good, let's take a picture first. I went to Barcelona. I know. He's your biggest fan. Yeah. I cannot meet to anybody. Oh, good. You happy? Yeah. Unbelievable. Not really. You need to retire to go big club. Obviamente eu não preciso nem falar que isso daí viralizou muito nas redes sociais e os torcedores da Juventus ficaram pistolas da vida com o comentário de Cristiano Ronaldo, com muitos dizendo que o robozão menosprezou o clube em que jogou ao falar que Szczesny teve que se aposentar para jogar num time grande. Lembrando que antes de jogar pela Juventus, o polonês também defendeu a camisa do Arsenal e da Roma. Meus amigos, essa fala do CR7 virou polêmica nas redes sociais, né? Os torcedores da Juventus falando que ele faltou com respeito com o clube, que ele não podia ter falado isso, e muitas pessoas também falando que ele só disse a verdade, que o Barcelona é muito maior aí que a Juve. Eu quero saber agora a tua opinião sobre esse episódio, sobre essa fala de Cristiano Ronaldo na conversa aí com o Szczesny.
Comenta, Nos últimos dias, o jornal sueco Aftonbladet revelou aí que a polícia de Estocolmo investiga uma denúncia de estupro contra Mbappé, onde uma jovem teria alegado ter sofrido agressão sexual no hotel em que o atacante estava hospedado com a sua família. Nas redes sociais, o atacante negou o envolvimento e para ele a notícia é tendenciosa, por ter sido publicada bem um dia antes da audiência a respeito do conflito jurídico entre ele e o Paris Saint-Germain sobre o pagamento de certos salários que não foram pagos e também bônus. Notícias falsas está ficando tão previsível um dia antes da audiência como se fosse por acaso. Foi que Mbappé postou nas redes sociais. De acordo com o jornal Aftonbladet, a investigação foi aberta, mas o nome de Mbappé não é citado diretamente e o promotor responsável não quis dar maiores informações sobre o caso. O jornal L'Equipe, também comentou sobre tudo isso, falando que o entorno de Mbappé também acredita que o Paris Saint-Germain está por trás de toda essa notícia, justamente por isso ter saído bem antes da audiência entre as partes, por conta aí dos valores, que o Mbappé cobra. Se eu não me engano, são mais 50 milhões que ele cobra lá do Paris Saint-Germain, Obviamente, o PSG já respondeu a respeito disso e o jornal L'Equipe mesmo falou sobre a resposta. Segundo eles, o Paris Saint-Germain teria falado: agora tudo é culpa nossa. Se não faz gol é culpa do Paris Saint-Germain, se não é convocado e depois joga pelo Real Madrid, a culpa é do Paris Saint-Germain, falando que agora também a história na Suécia é culpa do Paris Saint-Germain e falando que eles não irão falar mais nada a respeito disso para manter a classe. Então, a treta entre Mbappé e Paris Saint-Germain continua comendo solta. Vamos ver se vai ter alguma decisão após essa nova audiência entre as partes, Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.